Você sabia que toda pessoa é um gerente de projetos, um líder de mudanças, um agente de transformação, um promotor do desenvolvimento social, ambiental e econômico? Hoje eu quero compartilhar com você um estudo de caso de um projeto de sucesso que mostra como nós podemos promover um impacto positivo no âmbito social, ambiental e econômico e como isso pode nos projetar como líderes e também alavancar a nossa carreira profissional. Se você tem interesse, vem comigo nesse vídeo que esse conteúdo está imperdível. A gestão de projetos não é uma disciplina que está em discussão apenas nas indústrias, em instituições ou organizações governamentais ou não governamentais. Pelo contrário, ela está presente no nosso dia a dia, ao nosso redor. E eu e você, ou nós estamos liderando projetos, ou nós estamos participando como membros de uma equipe de projetos, mesmo que você e eu não saibamos. Sempre que alguém ou um conjunto de pessoas, que dentro da gestão de projetos nós chamamos de stakeholders, tem uma ideia, tem uma iniciativa para implementar algo novo, para mudar o status quo, para trazer uma mudança, nós por si só estamos falando de um projeto. E sempre que tem um projeto, nós temos uma figura ali central, que é o gestor do projeto, o líder da mudança, o agente de implementação, que vai fazer frente a essa iniciativa. Ser um líder de projetos, um gestor, um agente de transformação por si só já é muito bom, já traz uma satisfação pessoal e profissional muito grande. Mas isso pode ser potencializado. Quando os projetos, as iniciativas, as mudanças que nós estamos trabalhando melhoram a vida das pessoas que estão ao nosso redor, de fato o nosso nível de satisfação e realização ele vai para um outro nível. Isso acontece quando aquilo que a gente faz melhora, por exemplo, a vida da nossa própria família, dos nossos parentes, dos nossos amigos, do bairro, da comunidade na qual nós estamos inseridos, da nossa cidade e, por que não dizer, do nosso próprio país. E isso é muito interessante, ainda mais quando aumenta o nível de consciência que nós temos como sociedade em torno de temas que são fundamentais e críticos para o momento que nós vivemos. Então, quando nós falamos em sustentabilidade, crescimento econômico de forma saudável, vivência em comunidade, trabalho colaborativo, tudo isso são temas relativos que, quando nós desenvolvemos projetos que promovem o incremento dessas frentes, de fato, a sua satisfação pessoal, ela é incrementada ainda mais. E nesse vídeo especificamente eu quero compartilhar com você um tipo específico de projeto que tem impactado a vida de milhares de pessoas, e ele tem muito a nos ensinar a como lidarmos com esse tipo de projeto especificamente, e também vai nos ensinar a nos tornarmos melhores gestores de projetos e ampliar o nosso escopo de atuação. Agora, mais do que isso, a minha intenção também com esse vídeo aqui é motivar você para que você seja um replicador, seja o agente que vai implementar esse tipo de projeto especificamente aí no bairro, na região ou mesmo na empresa que você trabalha. Então, sem mais delongas, vamos para esse estudo de caso real, e também já aproveito para dizer para você, deixe o seu like nesse vídeo e se inscreve em nosso canal, ative as notificações para que você receba o nosso conteúdo de primeira mão. Nos Estados Unidos, no estado da Carolina do Norte, tem uma cidade chamada Asheville, uma cidade que hoje deve ter por volta de 500 a 600 mil habitantes, portanto uma cidade muito expressiva. E eles são conhecidos já pelo espírito comunitário e pelo esforço constante em desenvolver e aplicar técnicas sustentáveis para o desenvolvimento social ali da cidade. Dentro dessa cidade, um grupo de pessoas ali do bairro do West Asheville se reuniu para pegar um terreno baldio e transformar em uma horta comunitária.
Só para te situar rapidamente aqui, o que é uma horta comunitária? É basicamente quando você pega um local improdutivo, normalmente um terreno baldio que está abandonado há alguns anos, e remodela, transforma ele em uma área produtiva, que é capaz de produzir alimentos para a comunidade daquele bairro ou para os residentes ali ao redor dessa comunidade. Só que agora você tem que imaginar o seguinte: essa iniciativa ela foi feita no centro da cidade. Então, uma boa oportunidade para implementar uma prática sustentável em uma área onde há muita movimentação, muito comércio e poucas iniciativas sustentáveis são implementadas. Então, uma horta comunitária, ela pode, além de promover a prática sustentável, também gerar economia, receita para os próprios residentes daquele bairro. Para não mergulhar muito no detalhe, mas saiba que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo alguns links para que você saiba mais sobre essa iniciativa e se motive a replicá-la aí dentro da tua comunidade, dentro do teu bairro, sabendo que isso aqui é uma tendência mundial que está em crescimento. Bem, basicamente então, uma horta comunitária transforma isso nisso. O lote então, que estava ali abandonado e sem cuidado por alguns anos em uma avenida importante em Asheville chamada Haywood Road, e quando esse grupo se reuniu e engajaram, trouxeram empresas, associações locais, alguns órgãos do governo para estarem juntos nesses projetos, eles criaram uma visão ambiciosa e ousada, que era de transformar um local feio e inutilizável em uma área bonita e produtiva, ou seja, transformar aquela região central em um oásis sustentável. Quando a gente olha nesse aspecto, por si só já é muito motivador. Agora, trazendo um ponto de vista de gestão de projetos, boa parte do sucesso desse empreendimento, dessa iniciativa, é porque tem ali embutido algumas boas práticas de gestão de projetos, que talvez você que está aqui assistindo esse vídeo e já é um gestor de projetos, já é um líder de mudanças, já trabalha com implementação de novas iniciativas, já conheça. Mas talvez você que está chegando agora, fica aqui, porque só com esse vídeo você já vai sair com algumas boas práticas que você pode implementar no teu dia a dia, nas tuas atividades. Então nós encontramos ali algumas boas práticas e que, por mais que não se tenha tido um gerente de projetos formalmente definido, uma documentação bem elaborada para a iniciativa, o fato é que essas práticas estavam lá. Eu quero trazer aqui em 2 blocos 2 práticas que são fundamentais, necessárias para qualquer tipo de projeto, para que você aumente a probabilidade de sucesso. E nós vamos encontrar nesse caso real, nessa horta comunitária do pessoal de Asheville. A primeira boa prática de gestão de projetos que nós encontramos aqui nesse case é: o projeto tem objetivo definido e devidamente comunicado ao grupo dos stakeholders. Eu quero compartilhar com você aqui 4 objetivos que foram listados, e nas pesquisas que você venha a fazer sobre esse projeto, você vai facilmente encontrá-los, e isso é muito importante. O primeiro objetivo claramente definido para esse projeto é de transformar uma área improdutiva, feia, que estava abandonada, em um local produtivo e bonito. O segundo objetivo declarado nesse projeto é o de envolver os residentes naquela região em atividades, por exemplo, de jardinagem e na produção sustentável do seu próprio alimento. O terceiro objetivo aqui é criar um espaço comunitário que poderia e vem sido utilizado como uma área de reuniões, uma área de educação sustentável e também uma área de recreação. E por último, o objetivo claramente definido foi o de criar e estabelecer parcerias com empresas da região, instituições, para fomentar esse projeto no âmbito financeiro e também auxiliar na execução, no plano de execução.
Uma vez tendo isso, perceba que quando você tem os objetivos bem definidos e bem comunicados, você cria uma visão de futuro para aqueles que você quer que se engajem no teu projeto. Ou você, então, trazendo em termos de gestão de projetos, você aumenta a probabilidade de ter maior engajamento dos stakeholders durante todas as fases do teu projeto. Um segundo bloco de boas práticas aqui encontrados nesse projeto é que todos os projetos têm planejamento e o acompanhamento da execução do projeto. Planejamento muitas vezes ele é subestimado. Por mais que você olhe, por exemplo, um projeto de uma horta orgânica e considere, mas isso é muito simples, é só pegar um terreno, limpar e começar a plantar coisas. Bem, nós vamos perceber através desse case que não é bem assim. Uma atividade de planejamento aprofundada, seguindo os conceitos de gestão de projetos, ela vai analisar não apenas o que precisa ser feito de fato, mas quem é que vai fazer, quando será feito, quais ferramentas necessárias, quais os riscos envolvidos e como é que, por exemplo, nós vamos saber se aquilo que está sendo feito é de fato aquilo que é esperado do projeto, ou seja, a aceitação das entregas do projeto. E de alguma forma, não exatamente focando em ferramentas, mas esse time de projetos aqui fez esse trabalho. Então, nas pesquisas com relação a esse projeto, você vai encontrar que houve um período de planejamento de 6 meses, e dentro dessa atividade de planejamento, foi-se entendido se quais são, por exemplo, as licenças necessárias para operar uma horta comunitária naquela região. Aquele terreno por si só, por mais que a ideia fosse boa, ele era capaz de produzir ou seria necessário investir em algum tipo de recurso para que aquela terra se tornasse boa? O sol naquela região ajuda para o crescimento das plantas? Há partes incluídas e necessárias para um bom planejamento, como por exemplo, quantos recursos nós temos, quantas pessoas nós temos disponíveis, quando que isso pode acontecer, durante a semana, nos finais de semana, no período da noite, como é que isso vai ser realizado. Então isso é um bom planejamento que, segundo aí as referências, tomou em torno de 6 meses. Uma outra parte, logo na sequência do planejamento, é de fato executar aquilo que se foi planejado. Não adianta nada fazer um bom plano se não tem execução, e pior ainda é sair executando sem saber exatamente qual é o plano aonde nós queremos chegar. Bem, demorou 9 meses de implementação e óbvio, nós estamos falando aqui de uma horta orgânica. Então perceba, e obviamente o sucesso dessa horta não é a entrega de uma árvore que produz algum tipo de fruto ou de alguma verdura, mas é a continuação disso através das atividades de manutenção devidamente planejadas e com os recursos disponíveis, com os custos sendo perfeitamente cobertos. Mas partindo desse case, nós podemos ver que houve uma replicação em massa em outras regiões da cidade. Então, o modelo desenvolvido, a forma como o pessoal conduziu esse projeto, mostra que o resultado foi muito bom, a ponto de motivar que outras regiões também implementassem. Um ponto importante aí, partindo já para a última parte desse case, é com relação às lições aprendidas. As lições aprendidas talvez sejam o ápice dos projetos, porque é ali que nós temos a oportunidade de aumentarmos a nossa maturidade como gestor de projetos, como equipe de projetos, como uma organização que desenvolve projetos e está ali para resolver um problema, trazer uma proposta de valor para um conjunto de stakeholders. Então eu quero comentar com você aqui, e para facilitar nesse vídeo, eu separei, baseado nesse case aqui, 5 blocos de lições aprendidas, para que eu e você possamos aprender com esse pessoal e saber que muito do que eles entenderam aqui pode ser replicado em muitos dos projetos que eu e você lidamos hoje no dia a dia. Não precisa ser necessariamente uma horta comunitária também. Vamos lá? O primeiro bloco de lições aprendidas que eu quero compartilhar com você é o envolvimento comunitário e as parcerias. A lição aprendida aqui é
envolver desde o começo a comunidade, os residentes e buscar as parcerias com empresas que poderiam estar fomentando todo o trabalho necessário para que aquele empreendimento tivesse êxito. E o interessante é que o pessoal, o time de projeto aqui desse case especificamente, criou mecanismos para promover esse engajamento comunitário e essas parcerias. Como? Eles bolaram eventos no local antes mesmo de ser a horta comunitária, de forma a estabelecer uma visão de futuro. Ou seja, olha, esse local é assim hoje, mas aqueles objetivos que nós mencionamos aqui antes, se nós atingirmos eles, nós vamos colher esse tipo de benefício. Então, criar essa visão de futuro de forma clara e que seja devidamente comunicada, ajuda e aumenta a motivação para que as pessoas se engajem na iniciativa, elas tomem parte, elas consigam se enxergar dentro daquele projeto como um player, como um agente de mudança, alguém que está de fato produzindo e agregando valor. Segundo bloco de lições aprendidas que eu quero compartilhar contigo aqui é o aspecto de você selecionar o local onde você vai estabelecer a sua horta comunitária. Veja, um bom planejamento não é uma simples definição de cronograma com uma lista de atividades. Muito pelo contrário. Nós já entendemos que um bom planejamento ele passa por uma definição clara daquilo que nós queremos como entrega e quais são os riscos envolvidos para que de hoje, onde nós estamos, até onde nós queremos alcançar, quais podem ser as intempéries em nosso caminho, como é que elas serão tratadas. Esse time aqui tinha consciência disso. Por exemplo, o fato de você ter uma boa ideia de uma horta comunitária vai exigir também que você entenda se o local onde você quer implementar faz sentido para isso. Então esse time aqui ele conseguiu juntar arquitetos, urbanistas, pessoas ali com experiência aparentemente em hortas, coisas relacionadas à terra, para avaliar aquele local e entender quais eram as medidas necessárias para que aquilo tivesse viabilidade, não simplesmente no aspecto de fazer a coisa acontecer, mas para que a entrega final fosse atingida. Então perceba nesse sentido. Então, um segundo bloco aqui importante é avalie tecnicamente. Eles aprenderam que não basta somente ter uma boa ideia, é preciso ir atrás e mitigar e explorar essa iniciativa antes de sair fazendo aquilo que se propõe a fazer. Um terceiro bloco de lições aprendidas aqui está devidamente relacionado ao objeto desse case, que é a prática sustentável através de hortas comunitárias. Olha só que interessante. O fato daquele grupo ter a iniciativa de trazer algo novo para aquela região da cidade fez com que os residentes, os envolvidos nesse projeto, ganhassem um novo conhecimento, que é, por exemplo, jardinagem, plantio e as práticas sustentáveis, como conservação da água, reciclagem, que são pontos que são explorados através desse tipo de iniciativa. Então perceba aqui, e hoje nós sabemos que as práticas sustentáveis são importantes, elas são benéficas, não apenas para o meio ambiente, mas para nós mesmos, porque nós tomamos uma consciência melhor e aprendemos a construir uma sociedade, a desenvolver algo que vai se perpetuar, que vai ser viável ao longo do tempo. E um quarto grupo de lições aprendidas, e esse me chama muito a atenção, enquanto eu estava pesquisando aqui e para usar esse case, inclusive, com os meus alunos, é muito interessante você perceber que nós estamos falando aqui de um trabalho comunitário e, portanto, a maior parte dos recursos ele vem de voluntários, pessoas que doam seu tempo, seu conhecimento, sua habilidade,
e eventualmente suas ferramentas em prol de um objetivo comum, o objetivo do projeto. E aqui eu tenho algo para te dizer que é o seguinte: eu acredito que para tipos específicos de projetos, o resultado, o sucesso de um projeto está mais no nível de engajamento, de motivação que as pessoas têm para fazer aquilo que está sendo proposto, do que propriamente o orçamento esperado. Vamos pensar que essa parte de iniciativa, ela nasceu sem nenhuma expectativa em termos de orçamento. Não havia um orçamento disponível para tornar viável esse projeto, mas ao longo do processo eles conseguiram construir uma visão que engajasse stakeholders relevantes que pudessem fomentar, patrocinar esse projeto ao longo do seu desenvolvimento. Agora, tudo isso aconteceu porque houve um esforço voluntário muito intenso para se chegar nesse ponto. Então, construir uma base sólida de voluntários, de pessoas motivadas e proporcionar oportunidades de desenvolvimento de competências e liderança são essenciais para o sucesso desse tipo de projeto. Foi importante para o sucesso dessa horta comunitária de Asheville. E uma forma interessante como eles trabalharam isso foi que eles fizeram de fato recrutamento de voluntários ali dos residentes no entorno e ajudaram os próprios participantes a se desenvolverem em suas habilidades. Olha aqui, então esse é um caso motivador, é um tipo de projeto que nós estamos falando de algo comunitário, mas o desafio para nós aqui é pensarmos como nós podemos trazer isso para projetos de novos produtos, para projetos de implementação de sistemas, para que esse engajamento possa, por exemplo, superar, em alguns casos, a escassez de orçamento. E obviamente que ainda dentro desse ponto aqui, uma boa regra a ser seguida é que a horta comunitária possui um guia de convivência, né? Então, responsabilidades foram definidas, o que cada um faz, qual é a área que cada um tem uma responsabilidade. Então, um bom projeto trabalha a alocação dos recursos com as competências necessárias, busca desenvolver e criar mecanismos para que as competências necessárias sejam desenvolvidas. Um bom projeto define as responsabilidades, o que se espera de cada recurso ali envolvido, o que entrega nós estamos objetivando em prol do objetivo comum do projeto. E por último, o último bloco aqui de lições aprendidas é que para uma horta se sustentar, você precisa ter um programa de manutenção bem definido, muito bem alinhado. Então, a criação de cronogramas de manutenção para fazer a limpeza, para fazer as colheitas, como é que vai ser a distribuição de tudo que é gerado ali, se vai ser doação, se vai ser vendido, como é que vai a receita para cada um dos residentes que tem uma contribuição, uma parcela sob sua responsabilidade dentro dessa horta comunitária, como é que os eventos serão promovidos, quem serão os responsáveis. Então tudo isso faz parte de uma entrega continuada dentro desse projeto, que foi e tem sido um projeto de grande sucesso e de grande relevância. Então, concluindo aqui esse case, nesse vídeo, nós podemos dizer o seguinte, que através de uma visão de um grupo de pessoas e a sua habilidade de compartilhar essa visão com pessoas com interesses comuns, eles foram capazes de transformar uma ideia em algo real. Esse time de projeto foi capaz de promover algo que provavelmente excedeu as expectativas daquilo que havia sido planejado inicialmente. Isso é muito bom, muito prazeroso quando nós temos esse tipo de condição. Então, quero incentivar você a revisitar esse projeto, a pesquisar mais sobre hortas comunitárias especificamente e entender como esses princípios, como essas lições aprendidas, elas podem ser transportadas para dentro dos teus projetos. E não esqueça de deixar aqui os teus comentários, quais são os principais insights que você tirou desse vídeo e você pode replicá-los em outros projetos, ou ainda, se você tem interesse em
implementar esse tipo de horta na tua comunidade, o que você imagina que você precisa para começar ainda hoje? Um forte abraço, vejo você no próximo vídeo.